pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um PET Responde, uma iniciativa do PET da Engenharia Elétrica de Sobral. Hoje a gente vai comentar a questão 4 questão 51 do capítulo 4 da nona edição do livro de Física Geral 1 do Resnick. Então, esquiadores experientes costumam dar um pequeno salto antes de chegarem no encoste descendente. Considere um salto no qual a velocidade inicial é v0, ou seja, o módulo da velocidade do esquiador é v0, o ângulo do salto dele é 9 graus, a pista antes do salto é aproximadamente plana e a encosta tem uma inclinação de 11,3 graus, ou seja, o módulo da velocidade dele é 10 metros por segundo, o ângulo da projeção dele do lançamento oblíquo é 9 graus, e o ângulo que essa pista aqui faz com o eixo X é 11,3 graus. A figura 4.42 mostra um pré-salto, no qual o esquiador desce no início da encosta. Ou seja, o início do movimento oblíquo dele começa de forma que o final do movimento coincide exatamente com onde ele vai começar a descer a encosta. Já a figura B mostra um salto que começa no momento em que o esquiador está chegando à encosta. Ou seja, na hora que ele chega na beirada da encosta, ele faz o movimento oblíquo dele. Na figura 4.42a, o esquiador desce aproximadamente na mesma altura em que começou o salto. Então, qual é o ângulo φ entre a trajetória do esquiador e a encosta na situação da figura 4.42a? Esse é o item A. No item B, pergunta: na situação 4.42b, o esquiador desce quantos metros abaixo da altura em que começou o salto, ou seja, do eixo X. E a C, qual o valor de φ nessa situação? Ou seja, o ângulo entre a trajetória dele e o ângulo da encosta. Ele ainda mostra um fatozinho aqui, que a queda maior e o maior valor de φ podem fazer o esquiador perder o equilíbrio. Então, os dados da questão. O módulo da velocidade inicial do esquiador é 10 metros por segundo. Não importa em qual desses dois lançamentos. Então, tanto nesse como nesse é 10 metros por segundo. O ângulo de lançamento é 9 e o ângulo da encosta é 11,3. Então, para resolver o item A, a gente precisa saber que no lançamento oblíquo, tanto o ângulo de partida quanto o ângulo de chegada, eles têm o mesmo valor em módulo. Então, tanto esse ângulo aqui é 9, quanto o módulo desse aqui também é 9. Só que eles têm sinais diferentes, que implica que eles são opostos em relação ao eixo X. Se esse aqui é 9 graus, então o lançamento vai ser na vertical para cima. E esse aqui é menos 9 graus, implica que o lançamento vai ser na vertical para baixo. Na figura. Então, um é positivo, o outro é negativo, implica que um é para cima e o outro é para baixo. Desta forma, o ângulo da trajetória do esquiador, como a gente sabe que no começo é 9, então aqui no final vai ser também 9, só que para baixo. O ângulo vai ser o φ, o ângulo da encosta, esse ângulo total aqui em preto, menos o θ, que é o ângulo do lançamento do esquiador. Então vai ser 11,3 menos o 9, que dá 2,3. Tem a feito. Nesse item B, há diversas maneiras de fazer esse item. Por exemplo, o livro ele escolhe ver o tamanho desse comprimento aqui, ele faz várias relações até chegar na proporção que no final ele encontra qual é o valor que o esquiador desceu a partir daqui. Então, esse valor aqui, tanto que ele desceu em relação ao eixo que ele começou. Então, em relação aqui, o tanto que ele desceu. Eu escolhi esse método de resolução, mas tem outros métodos, como eu já disse. Eu dividi o movimento do esquiador em dois períodos. Um primeiro período, onde é um lançamento oblíquo completo, ou seja, ele realiza tanto o movimento de subida como de descida, e essa distância no eixo X que ele percorre é igual ao alcance do lançamento, que já existe uma fórmula pronta, né? Que o alcance do lançamento é a módulo da velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento sobre a gravidade. Então, a gente sabe qual é o valor dessa distância aqui. No segundo período, é um lançamento oblíquo invertido com direção à encosta.
Ou seja, é o mesmo movimento que ele começou aqui, com a velocidade 10 metros por segundo e o ângulo 9, só que agora o ângulo está na direção oposta, então ao invés de estar subindo, ele vai começar a descer e o V0x é nessa direção. Então, o segundo movimento, como eu já tinha dito, o movimento é o mesmo da partida do esquiador, porém com ângulo espelhado, ou seja, V0x é igual o módulo da velocidade vezes o cosseno de θ, que é nessa direção, V0x2 é o módulo vezes o cosseno, já que é o cateto adjacente, e o V0y é o menos, esse sinal indica que está para baixo, V, o módulo da velocidade, vezes o seno de y, já que é o cateto oposto, está oposto ao ângulo. Dessa forma, o espaço percorrido no segundo período, aqui, segundo período, a gente sabe qual é o espaço percorrido no primeiro período. Agora, aqui nesse segundo período, o espaço que ele percorre é V0x no segundo período vezes o tempo, onde o tempo é o tempo que o esquiador demora para alcançar o solo a partir do segundo período. Ou seja, esse tamanho aqui, essa distância, é V0x vezes a distância que ele demora para completar todo esse trajeto aqui. Quando ele chega bem aqui, o tempo acaba. Então esse é o valor de t. Não, a gente não pode esquecer que esse é o valor de t, que é onde ele começa o segundo período até o ponto onde ele encosta lá na encosta. Então, note que a distância que o esquiador desce da linha da encosta, o nosso dy, e a soma de dx1, que é o espaço percorrido no primeiro período, e dx2 formam um triângulo retângulo, como a gente pode ver aqui, ó. O dx1 mais o dx2 e o dy, que é a distância que a gente está procurando, né? A distância que ele desce a partir da encosta, forma um triângulo retângulo, com esse ângulo aqui conhecido como sendo 11,3, que a gente já sabe. Então, por trigonometria, a gente tem que a tangente desse ângulo aqui é igual ao cateto oposto, dy, sobre o cateto adjacente, que é a soma de dx1 com dx2. Então, dy, isolando, né, dy é igual a tangente de φ do ângulo da encosta vezes dx1 mais dx2. Ou seja, dy é igual a tangente vezes dx1, fórmula do alcance, mais o dx2 é módulo da velocidade vezes o cosseno do θ vezes o t, que é o tempo que ele demora para descer a encosta na vertical. Então vamos lá. Como o movimento x já foi descrito, a gente descreveu o movimento x, a gente descreveu o tanto que ele percorreu no x, que é dx1 mais dx2. Partimos para descrever então o movimento de y. Nesse período, no primeiro período, a quantidade de deslocamento líquido nesse período é zero. Por quê? Porque o mesmo tanto que ele sobe no eixo y, ele desce. Então, nesse período aqui, é como se ele não tivesse subido. Ele termina o período no mesmo ponto em que ele subiu. Então, não teve deslocamento aqui no período 1, em y. Deslocamento líquido, né, que é o total. Visto que a mesma distância que o esquiador sobe é a mesma que ele desce. Já no período 2, ocorre na vertical, no eixo y, né, que a gente agora está descrevendo o eixo y, ocorre um movimento uniformemente acelerado, com a velocidade inicial v0y2, que a gente já descreveu quem é, que é aqui, módulo de v, módulo da velocidade, vezes o seno do ângulo. E a aceleração g, uma aceleração na mesma direção do movimento agora, que percorre o deslocamento dy, visto na equação. Ou seja, podemos descrever a equação desse deslocamento como sendo, aí a gente vai e usa a equação do movimento uniforme variado, onde o espaço percorrido, que a gente percorreu dy, é igual a velocidade 0 em y no instante 2, v0y2,
vezes o tempo que ele demorar para descer. Olha, se ligam agora, o tempo que ele demorar a descer, ele está aparecendo aqui. E ele já apareceu aqui também, o tempo que ele demora para descer. Então já é uma dica, o que a gente vai usar. O tempo que ele demora para descer, mais a aceleração sobre 2, a aceleração é a gravidade, vezes o tempo que ele demora para descer também ao quadrado. Então, é possível perceber que nas equações 1 e 2, as únicas variáveis desconhecidas são dy e t. Voltando aqui, na equação 1, a gente tem tangente de θ, a gente tem v0 ao quadrado, seno de 2v, g, e o v e o cosseno, a gente só não tem dy e t. E na equação 2, da mesma forma, a gente tem um valor da velocidade inicial no y2, a gente tem o valor da gravidade, tem quem é 2, só não tem quem é dy e quem é t. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar ou dy em uma dessas equações e substituir na outra para encontrar t, ou isolar t em uma dessas equações e substituir na outra para encontrar quem é dy. Como o que o item está pedindo é para encontrar dy, a gente vai procurar alguma dessas equações, isolar o t e substituir na outra. Notem que aqui, para a gente isolar o t, a gente teria que tratar de uma equação do segundo grau. Aqui tem t e aqui tem t ao quadrado. Não seria muito viável. Então é bem mais fácil isolar t nessa primeira equação aqui, na equação 1. Então, isolando t nessa equação 1, a gente fica com t igual a dy menos v ao quadrado, seno de 2θ sobre g, vezes a tangente do ângulo da inclinação da encosta, dividido por v vezes o cosseno de θ, vezes a tangente do ângulo da inclinação da encosta. Substituindo t na equação 2, então como a gente já tem t, a gente vai substituir nessa equação para encontrar dy, a gente sobra com dy é igual a v0y2, esse monstro aqui, mais g sobre 2 vezes esse monstro aqui de novo, que é o t, ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores que a gente tem quem é v0y, a gente tem quem é g sobre 2, a gente tem todos esses valores aqui, só ficando com as variáveis finais, se vocês fizerem a conta aí, a gente vai resultar nessa equação aqui, na equação do segundo grau. dy é igual a 1,564, para antes esse valor, mais esse valor. Percebam que, se eu fosse resolver essa equação abrindo esses parênteses, multiplicando esse por esse, dividindo por 2, fazendo esse aqui ao quadrado, depois multiplicando esse por tudo aqui que está dentro, esse é um trabalho muito grande. Só que o que é a sacada nessa maneira de resolver? Eu percebo que aqui eu tenho dy menos 0,63 sobre 1,74, e aqui eu também tenho ele. E aqui eu posso também surgir com ele. De forma que quando eu subtraio o 0,63 de 2 lá, coloco 0,63 menos 0,3, depois somo, é a mesma coisa que eu não estou fazendo nada. Então, 0,63 mais 0,63 dá 0. Então, aqui não fiz nada. Depois eu divido todo mundo por 1,974, que é esse valor aqui, ó. 1,974, 1,974. Dividi todo mundo por 1,974. Então, eu surgi com isso aqui. Agora, notem que eu tenho dy menos 0,63 sobre 1,974 aqui. Eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui, ao quadrado. Se eu substituir essa expressão por x, eu termino com a equação de segundo grau da forma 2,48x ao quadrado mais 0,208x menos 0,32 igual a 0. Se eu substituir esses valores por x e colocar todo mundo para o mesmo lado da equação, eu vou terminar com essa equação aqui. Que tem como solução, se a gente fizer a solução por Bhaskara ou fazer na calculadora, dois valores. 0,4, 0,36 e menos 0,3197. Como essa aqui ainda não é a solução definitiva, a gente tem que voltar para a equação para encontrar quem é dy. Ó, para x igual a 0,4036, a gente obtém um dy igual a 1,42 metros. É uma distância razoável. É possível com essa raiz aqui. Já para a raiz negativa, menos 0,3197, a gente obtém 0. O que não faz sentido, né?
se o esquiador ele está fazendo um movimento, ele está fazendo esse movimento, ele não vai terminar aqui, ele tem que descer a encosta e chegar até o final. Então não faz sentido ser zero. Então zero não é uma solução possível para esse problema. Então a gente resta só com essa solução aqui. dy igual a 1,42. A gente fica com dy igual a 1,42. Então essa é uma solução um pouquinho mais complicada justamente por essa manobrazinha que a gente precisa fazer. Mas tem até um jeito mais fácil de fazer. Se ao invés da gente decidir isolar o t e substituir nessa equação, a gente pode isolar o dy nessa equação, ou nessa, e substituir na outra. Que eu acredito que encontrando t, depois encontrando dy, seria um pouquinho mais fácil. Mas dessa maneira aqui a gente já encontra direto quem é o dy, com 1,42. A resposta final, 1,42. O item C, a gente precisa saber qual é o ângulo da trajetória quando o esquiador tem percorrido todos os metros do dy, né? Os 1,42 metros. Então, ao percorrer os 1,42 metros em direção ao solo, a velocidade em x do esquiador se mantém constante, né? No movimento oblíquo, a velocidade em x não é alterada pela gravidade. Então, Vx é a mesma coisa toda hora. Enquanto a velocidade em y, pode ser encontrada por... A gente usa Torricelli, né? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Já que a gente não tem o tempo que ele percorreu, né? A gente só tem a velocidade inicial, a gente quer a velocidade final e a gente tem o espaço que ele percorreu. Então essa equação ela é chave nessa questão, nesse item, né? E isso é igual a 30,28 metros por segundo. Se a gente substituir a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes o espaço percorreu, a gente obtém 30,28, que isso é igual à velocidade final dele ao quadrado. Ou seja, passando a raiz, a gente obtém que a velocidade final dele em y é 5,5 metros por segundo. Ou seja, como a gente tem a velocidade em x e a velocidade em y, a gente pode obter quem é o ângulo substituindo na fórmula, né? O ângulo do movimento é igual a velocidade em y, a tangente a menos 1 da velocidade em y sobre a velocidade em x. Substituindo a velocidade em y, que é 5,5, e a velocidade em x, que se eu não me engano é 9,9, a gente obtém que o ângulo é 29,05. Esse é o ângulo da trajetória do esquiador, não é o ângulo que ele pede na questão, na verdade. Que o ângulo que ele pede na questão é o valor entre a trajetória do esquiador e a encosta. Então é só tirar dos 29, a gente vai lá e tira 11,3 e encontra quem é o valor de φ na questão. Bem simples. Então é isso, pessoal. Essa questão é bastante complicadinha. Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Se inscrevam aí no canal. Qualquer dúvidas, questão que vocês queiram que a gente do PET responda, é só mandar aí nos comentários. Valeu, galera. Falou!